Então, os teóricos dos conjuntos acreditam que conseguem provar, conseguem estabelecer teoremas sobre infinitos, mas o próprio conceito de infinito permanece um conceito incoerente. A incoerência do infinito, por exemplo, pode ser demonstrada da seguinte maneira: tente imaginar uma coisa infinita. Você não consegue. É algo impossível. É inconcebível. É impossível. Por outro lado, se você ainda questiona nessa linha, vamos supor. Porque, por exemplo, se diz que os números são infinitos? Quando se tenta estabelecer o maior número de todos, como você pode sempre acrescentar um a ele, ele já não é o maior. E como esse processo é assim com todos os números, nunca existe um número maior, existe uma quantidade infinita de números. E essa quantidade infinita nada mais é do que todos os números considerados. Por outro lado, se ao você dizer que não existe maior número, você pressupõe a existência de um conjunto completo de números que seria ele mesmo infinito. E esse conjunto infinito é a mesma coisa que você dissesse que não existe infinito, portanto existe infinito. São conceitos equivalentes, dois lados da mesma moeda. Mas vamos continuar nas incoerências do infinito. Se de fato for Espera um pouquinho. Se de fato o infinito ele for uma quantidade diferente do finito, vamos dizer assim, imagine que você tem Qual seria o primeiro número infinito? Já para pensar nisso? Se existem infinitos números, em algum momento os números deixarão de ser finitos e entrarão no domínio do infinito. Aí o último número finito vai dar origem na sequência ao número infinito. Isso é obviamente um absurdo. Ainda há mais incoerência sobre o conceito de infinito. Então você negar a existência do infinito é a mesma coisa que afirmá-lo e afirmar a mesma coisa que negá-lo. E quando você chega nessa ideia de que não existe o primeiro número infinito, você pode obter uma prova mais ou menos parecida com outra, né? Se a minha memória voltar, eu explico. Ah, sim, lembrei. Se você não acredita que existe o primeiro número infinito, aí vai. Eu li uma vez um livro de teoria dos conjuntos, um livro sobre, sei lá, teoria dos modelos, não sei exatamente o que foi. Ele dizia assim: imagine, não, define um conjunto. Esse conjunto é o conjunto de todos os números finitos. Todos os números finitos. Esse conjunto com certeza é infinito. E se você está postulando a existência de um conjunto com todos os números finitos, você também está pressupondo um primeiro infinito. Ou isso, ou aceitar que os números infinitos, eles. O que. Enfim. Tudo resvala no mesmo, né? Então, os números infinitos, eles são um conceito contraditório. E, aliás, essa ideia de conceito contraditório do infinito, isso foi estabelecido na matemática desde o início, né? Porque o conceito em si, ele lida com algo que é inimaginável, algo que é contraintuitivo. Imagine o seguinte, que você tenha uma reta formada por infinitos pontos. Um ponto com outro ponto. O ponto, para ser uma quantidade, para marcar uma posição, ele precisa ter quantidade zero. Essa quantidade zero
adicionada outra quantidade 0, 0, 0, para que seja precisa, 0, 0, 0, 0, 0, vai formar uma quantidade inteira por acumulação. O problema é o problema não é exatamente que isso aconteça, é como isso acontece. Como o primeiro ponto deixou de ser um ponto e passou a ser uma reta. Isso é algo inconcebível. Então, o infinito ele é um conceito contraditório. Bem, por enquanto foi isso. Meu tempo não é infinito e eu tenho que desligar. Falou.